O Ibov registrou a quinta maior alta diária desde 2021, um salto de mais de 3%. Vamos entender o que está por trás deste otimismo com João Daronco, analista da Suno Research. João, seja bem-vindo na nossa programação. É o gringo que ainda está teimoso aqui na nossa tese Brasil, no Porto Seguro da América Latina, meu caro? Vamos lá, bom dia, Gabriel, bom dia a todos que estão aqui conosco na CNN Brasil. Eu acredito que sim, tá? E aí esse movimento do investidor estrangeiro, investidor gringo, buscando o Brasil como um porto seguro e grande fonte de investimento, acontece há mais de um ano, né? Eu imagino que seja um movimento que tende a perdurar ainda por algum tempo. Esse não é um movimento específico do Brasil, eu acho que cabe ressaltar aqui, é um movimento de emergentes como um todo, é um movimento de mundo como um todo, mundo ex-Estados Unidos, né? Um mundo além dos Estados Unidos. Por quê? Basicamente, os investidores eles têm tentado se expor cada vez menos aos Estados Unidos diante de algumas situações em que o Trump coloca uma certa reputação em risco, né? À medida que isso acontece, os investidores, principalmente estrangeiros, e aí a gente chama aqui eles de gringo, eles têm atuado cada vez mais diversificando o seu portfólio. O Brasil tem ganhado cada vez mais relevância e por conta disso a gente vê em momentos em que a guerra parece estar chegando ao fim, que o conflito ele começa a se reduzir, um aumento do apetite do investidor estrangeiro pela Bolsa Brasileira. Eu imagino que se a gente realmente tiver o fim dessa guerra, o fim desse conflito, a Bolsa Brasileira pode se beneficiar bastante. Essa é a percepção do mercado? Você percebe isso, talvez, João? Que a leitura de que o conflito está na parte final, está se caminhando para o fim? Eu acredito que sim. Me parece que o Trump está tentando buscar alguma maneira de dizer e sair vitorioso dessa guerra. Então, encontrar o copo meio cheio daqui desse lado, o Irã da mesma maneira. Então, acredito que sim, até por isso que as bolsas estão reagindo positivamente hoje. Quando a gente vê a bolsa que aumentou, teve uma valorização a quinta maior desde 2021 na segunda-feira, a mesma coisa, né? A gente tinha algumas sinalizações de que estavam em comum acordo ou conversando por um comum acordo, né? O que acontece, basicamente, para passar para o pessoal? Quando a gente tem um momento de muito estresse no mundo como um todo, o capital ele volta para os Estados Unidos por ser o porto seguro do mundo. Juros americano é considerado porto seguro do mundo. Agora, quando você tem a diluição dessas incertezas, né, um mundo um pouco mais seguro, um pouco mais tranquilo, você tem os investidores com uma maior aversão, uma maior busca por risco, maior apetite a risco, e com isso a gente tem uma migração do capital para a Bolsa Brasileira, não só para a Bolsa Brasileira, mas quando a gente vê a Bolsa chilena, a Bolsa europeia, a Bolsa alemã, por exemplo, Bolsa coreana, da Coreia do Sul, por óbvio, mas várias bolsas têm se beneficiado disso. O que travou muito desse fluxo, a gente vê que ao longo do ano a gente teve um fluxo positivo. Na minha visão, ele tenderia a ser ainda mais positivo se a gente não tivesse visto esse conflito, e com o conflito se encerrando ao natural, a gente deveria ver cada vez mais gringos na nossa Bolsa Brasileira. A gente abre espaço para mais valorização desse Bovespa, a gente chegou em 190 mil pontos, o que é realmente impressionante para quem estava estagnado há muitos e muitos anos naqueles 120, 125 no máximo. E aí tem até um ponto, né, Gabriel, que a gente começou recentemente a queda na taxa de juros. E essa queda na taxa de juros brasileira, até uma dicotomia, né? A bolsa está na máxima com juros na máxima, né? Mas esses juros caindo vai impulsionar exatamente aqueles que você comentou antes que não estão investindo na bolsa, ao contrário, estão resgatando seus dinheiros, que são investidores pessoa física e investidores institucionais. À medida que esses juros caem, você vai ter um fluxo extra, que não vai vir do estrangeiro, e sim do local, e aí eu acho que isso pode dar uma segunda pernada, uma segunda alta para a bolsa, e aí mais especificamente alguns ativos, né? Geralmente o gringo ele busca blue chips, empresas maiores, com maior liquidez, etc. O investidor local, ele busca mids e small caps, que são as empresas de médio e pequeno tamanho. A gente pode talvez ver até uma mudança no perfil deste movimento de alta, caso essa galera volte a comprar bolsa de valores. Por quê? Gringo vai comprar Petrobras, vai comprar Vale, vai comprar Itaú, vai comprar algum outro grande banco, uma empresa, por exemplo, de proteína animal. A JBS não está mais aqui, mas uma grande empresa exportadora aí de proteína, uma Suzano, Klabin da vida. Essas empresas eles vão atrás.
O perfil pode mudar com o fim do conflito de alta para a nossa bolsa de valores ou ainda vai demorar até esse juro voltar para uma casa aí confortável, talvez próximo de um dígito, João? O que vai trigar, o que vai acionar essa mudança de perfil e a reentrada dessa porção no mercado que ainda está distante? Pessoa física e também institucional. Vamos lá, eu acho que as nossas grandes empresas elas estão muito relacionadas com o mercado global. Sim. Né? Você falou bem, Petrobras, Vale são commodities globais, né? Proteína animal da mesma maneira, Suzano, Klabin também. Então, acaba que esses ativos, e que têm se valorizado bastante, eles têm, de alguma maneira, uma exposição global. Empresas mais domésticas, a gente não tem visto performances muito expressivas ou muito além dessas blue chips por enquanto. Tá? À medida que os juros caem, você tem dois grandes fenômenos aqui acontecendo. O primeiro é o consumo do mercado brasileiro aumenta. Isso beneficia empresas do mercado local. E o segundo é que você tem uma diminuição das despesas financeiras. Né? Basicamente, você tem uma diminuição que os juros que as empresas pagam, porque grande parte desses juros estão indexados ao CDI. A partir do momento que você tem aumento da demanda e uma despesa financeira diminuindo, o lucro ele tende a aumentar significativamente. E com o aumento do lucro, geralmente você vê também o aumento da cotação, e aí eu entendo que é um movimento que deve acontecer naturalmente. À medida que os juros caia, a economia vai melhor, você tem uma diminuição das despesas financeiras, lucro aumenta e as coisas começam a caminhar. Basicamente é assim que eu estou enxergando, Gabriel. João Daronco, analista da Suno Research, sempre nos ajudando a entender alguns movimentos de mercado, ainda mais com essa confusão danada. Todo mundo acreditava que o gringo ia fugir de Brasil, justamente o contrário está acontecendo. A gente sempre é surpreendido com essas movimentações de capital pelo mundo. Meu caro, até uma próxima. Um bom trabalho a você. Um ótimo dia. Valeu.